Números, capítulo 33. São relembradas as jornadas de Israel do Egito até Canaã. O povo recebe o mandamento de expulsar os habitantes da terra. Todos os habitantes remanescentes afligirão Israel. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara, e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho, e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica, e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus, e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim, e acamparam-se no deserto de Sinai, e partiram do deserto de Sinai, e acamparam-se em Quibrote Taavá. E partiram de Quibrote Taavá, e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote, e acamparam-se em Ritmá. E partiram de Ritmá, e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez, e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna, e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa, e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata, e acamparam-se no monte de Séfer. E partiram do monte de Séfer, e acamparam-se em Harada. E partiram de Harada, e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote, e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate, e acamparam-se em Tara. E partiram de Tara, e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica, e acamparam-se em Rasmona. E partiram de Rasmona, e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote, e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã, e acamparam-se em Hor-Hagidgade. E partiram de Hor-Hagidgade, e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá, e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona, e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber, e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz, e acamparam-se no Monte Hor, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Hor, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Hor. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram do Monte Hor, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se em Ige-Abarim, no termo de Moabe. E partiram de Ige-Abarim, e acamparam-se em Dibongade. E partiram de Dibongade, e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim, e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim, e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. E falou o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis. Porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la,
E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Números, capítulo 34. Moisés determina os limites da herança de Israel em Canaã, e nomeia os príncipes das tribos que repartirão a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança. A terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Hazar-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este limite de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Hor. Desde o monte Hor marcareis até a entrada de Ramate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente, marcareis de Hazar-Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Ribla, para o lado do oriente de Aim. Depois descerá este termo, e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã; e da tribo dos filhos de Asser, o príncipe Aiude, filho de Selomi; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou, que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã.